Bom dia, meu nome é André Luiz. Então eu vim apresentar um pouco aqui sobre a RSL, que vem sendo desenvolvida aí no contexto da disciplina de Metodologia da Pesquisa para a Ciência da Computação e como seminário 1, né, que foi solicitado na disciplina. Então, o título aqui da RSL é Gerenciamento de Identidade utilizando a tecnologia blockchain, voltado para a internet das coisas e cidades inteligentes. Então, a apresentação está dividida aqui em três partes. Primeiro a introdução, onde a gente vai ver basicamente só o título da RSL e os objetivos, aí o planejamento e condução a gente vai ver conforme o que foi feito e no final a gente vai ver alguns dos artigos que foram selecionados. Então o título, como já falei, da RSL é Gerenciamento de Identidades para a Internet das Coisas e Cidades Inteligentes, utilizando a tecnologia blockchain. Então o objetivo dessa revisão sistemática é compreender melhor sobre o estado da arte relacionado ao gerenciamento de identidades para a internet das coisas e cidades inteligentes, utilizando a tecnologia blockchain. Então, ao fim dessa RSL, espera-se obter trabalhos relacionados ao tema e assim identificar questões ou problemas em aberto que possam ser explorados em um trabalho de mestrado. Então, falando um pouco aqui, né, ainda sobre planejamento, né, a gente vem aqui, a gente definiu os valores aqui do PICOC, né, que é Population, Intervention, Comparison, Outcome e Context. Então, a nossa população aqui são os artigos que envolvem o gerenciamento de identidades utilizando, é, block, utilizando a tecnologia blockchain para cidades inteligentes. Então, as intervenções aqui que a gente está buscando são sistemas de gerenciamento de identidades, então, sistemas que estão sendo propostos. E a blockchain, né, ela acaba sendo uma tecnologia, né, que é utilizada também nesses sistemas de gerenciamento de identidades. Aí, como comparação, eu não consegui colocar nenhuma comparação aqui. Talvez se a gente pudesse colocar comparação entre os sistemas tradicionais, né, de gerenciamento de identidade em relação aos sistemas de gerenciamento de identidade que utilizam a tecnologia blockchain. Então, como outcome, a gente quer obter aí, né, modelos ou sistemas de gerenciamento de identidades no contexto de internet das coisas e cidades inteligentes. Então a gente levantou duas aqui questões de pesquisa. A primeira é o uso de tecnologia blockchain para cidades inteligentes. É, uso, o uso de tecnologia blockchain para gerenciamento de identidades em ambientes de internet das coisas e cidades inteligentes é viável? Então essa é uma das perguntas que a gente quer responder. E também quais as vantagens, né, do uso da tecnologia blockchain para o gerenciamento de identidades em ambientes de internet das coisas e cidades inteligentes. Então, considerando isso, a gente levantou uma série de palavras-chave que foram utilizadas aí, né, posteriormente para a gente poder resgatar os trabalhos. Então, a primeira palavra-chave aqui é blockchain, que é a tecnologia que a gente quer obter. E como sinônimos, a gente colocou DLT e Distributed Ledger. Então, DLT significa Distributed Ledger Technology, então tecnologias de ledger distribuído. Então, que são sinônimos, né, de blockchain. A gente tem o gerenciamento de identidade ou Identity Management, em inglês, né? E a gente tem outros sinônimos, né? A gente tem IAM, que significa Identity and Access Management. Então é como se fosse identidade e controle de acesso. Também é um sinônimo quando a gente trata de gerenciamento de identidades. A gente tem IDM, que é a abreviação de Identity Management. E a gente tem por extenso, né, o IAM escrito por extenso, que é Identity and Access Management. E aí a gente vai ter também os sistemas de gerenciamento de identidade e o sinônimo IDMS. E aí por fim a gente tem aqui Internet das Coisas, abreviando para IoT, e cidades inteligentes. E aí como sinônimos a gente coloca middlewares ou plataformas, né? Então a gente também quer buscar aqui também possivelmente middlewares voltados para cidade inteligente ou plataformas de cidades inteligentes que utilizem, que façam uso, né, de sistemas de gerenciamento de identidades que utilizem a tecnologia blockchain. Então,
A partir daí a gente gerou, né, uma string de busca que foi aplicada sobre as bases do Scopus, da ACM e do I3E. Acabei esquecendo de botar um E aqui a mais. E a nossa string ficou o seguinte, então a gente vai ter blockchain ou DLT ou distributed ledger e gerenciamento de identidade ou IAM, IDM ou Identity and Access Management ou Identity Management Systems ou IDMS e Internet das Coisas ou cidades inteligentes, né? Então aqui a gente pretende realmente buscar os artigos aí que envolvam o gerenciamento de identidades, que utilizam tecnologia blockchain e são voltados também para cidades inteligentes ou internet das coisas. A gente definiu alguns critérios aqui de inclusão/exclusão. Então, para a gente incluir, tem que envolver gerenciamento de identidades, é, tem que envolver também outro critério de inclusão, gerenciamento de identidades de dispositivos IoT. Então aqui a gente pode pegar tanto artigos que envolvam gerenciamento de identidades em geral, quanto artigos que envolvam gerenciamento de identidades voltadas para dispositivos IoT. E também identidades autossoberanas, né, que é um conceito aí dentro desse contexto de gerenciamento de identidades. E aí, como critério de exclusão, a gente elimina os anteriores a 2018, para que a gente tenha os trabalhos mais recentes aí. E também a gente elimina aqueles que não são relacionados à internet das coisas e cidades inteligentes. E também aqueles que não fazem uso da tecnologia blockchain, a gente também elimina, né? A gente não quer esses artigos. Então a gente definiu algumas questões aqui de qualidade, né? Que foram, os autores especificam que tipo de blockchain é utilizado. Então a blockchain ela pode ser vários tipos, né? A gente tem redes, a gente tem blockchains públicas, blockchains privadas, blockchains permissionadas. Então, se eles especificam bem, né, qual é o tipo de blockchain utilizado, sobre o tipo dos trabalhos está claro. Se foi apresentado algum sistema de gerenciamento de identidades que utiliza blockchain, então se foi proposto um sistema assim, e se esse gerenciamento de identidades ele é voltado para cidades inteligentes. Então, e aí como respostas, né, e a pontuação, a gente pegou o padrão lá, sim, contar um ponto aqui, parcial meio e não zero. Então a gente prosseguiu para a condução dessa RSL conforme foi definido até agora. E aí a gente conseguiu os 150 artigos aqui na ACM, 61 na I3E e 545 na Scopus. Então foram bastante artigos. Aí talvez isso até possa indicar que a string de busca estava muito ampla. Ou não, né? Mas pode ser um indicativo sim. Então aqui tem. E aí a gente fez a seleção, né? Fiz a seleção dos artigos e aí, como foram muitos artigos, realmente não deu tempo de ver todos eles. Eu vi alguns, então eu selecionei aproximadamente 40. E desses 40 que eu selecionei, desses 40 que eu fui fazer uma análise melhor, né? Então fui fazer a avaliação de qualidade baseada nesses 40 artigos. E aí, com pontuação 3 ou 4, eu encontrei aqui alguns. Encontrei basicamente 8 artigos, né? Acabei não conseguindo trazer os 10, mas eu trouxe 8. Então a gente vai ver um pouco aqui sobre esses artigos. Então, primeiro, o título dele é a Blockchain Based Framework for IoT Based Secure Identity Management. Então é um framework baseado na tecnologia de blockchain para gerenciamento de identidades seguro, né? Baseado para internet das coisas. Então esse artigo aqui, ele, apesar de ele apresentar um sistema para gerenciamento de identidade, né, de propor um framework para gerenciamento de identidade, ele também está muito focado aqui na infraestrutura de rede de internet das coisas, né? Então ele não tem um foco só no gerenciamento de identidade, mas ele também tem um foco aí na segurança da infraestrutura de rede, que é uma rede 5G mobile, né? Então ele acaba utilizando vários conceitos aqui para tornar essa rede segura. Ele acaba utilizando vários conceitos aqui de computação evolucionária, né? E inteligência artificial. Então isso acaba fugindo talvez um pouco do nosso do que a gente está atrás, né? Mas apesar dele ter essa abordagem aqui que utiliza computação evolucionária,
ele ainda assim ele apresenta um sistema de gerenciamento de identidade. Então esse aqui é um artigo interessante para a gente entender melhor, né, como é que ele gera, o que compõe essas identidades que ele está utilizando e como é que ele distribui, por exemplo, as identidades. Então tem uma série de outras questões interessantes aí que do contexto específico de gerenciamento de identidades que daria para extrair desse artigo. Então, apesar dele ter essa pegada aí de inteligência artificial, eu marquei ele aqui como um artigo interessante para explorar. O próximo aqui é chamado, o título é Unique ID, então é a Quest to Reconcile Identity Access Management e IoT, né? Então é uma missão aqui de reconciliar, né? De reaproximar o gerenciamento de identidades com a internet das coisas. Então ele traz aqui uma introdução, né? Dizendo que após décadas de serviços e rotinas que são focadas nos humanos, e que geralmente utilizavam dispositivos apenas como ferramentas para possibilitar os humanos a fazer alguma determinada atividade, agora com o advento da internet das coisas a gente tem novos paradigmas, né, que são centrados no dispositivo. Então os dispositivos agora eles podem ser atores por eles mesmos, né, e não somente ferramentas para pessoas. Então nesse trabalho aqui ele propõe o Unique ID, que é uma solução que utiliza blockchain, que vem para poder satisfazer, né, as necessidades das arquiteturas centralizadas de gerenciamento de identidades. Então, e aí como resultado aqui, né, ele apresenta o Unique ID, que é o framework desenvolvido, que é uma prova de conceito. Ele apresenta vários usos de casos aí que mostram, que provam, né, que demonstram o valor de um gerenciamento de identidades aí, que utiliza blockchain para a internet das coisas. Então, o próximo aqui se chama Quantifiable Trust Model for Blockchain-Based Identity Management. Então, ele vai propor aqui um modelo de confiança para gerenciamento de identidades baseados em blockchain. Então, aqui ele não está propondo exatamente um sistema de gerenciamento de identidade, mas ele está apresentando um modelo de confiança quantificável, né, para sistemas de gerenciamento de identidades que utilizam tecnologia blockchain. Então, quando a gente tem um sistema de gerenciamento de identidade, não só a gente quer prover identidades, mas também a gente quer utilizar aquelas identidades para, por exemplo, garantir autenticação, controle de acesso. E quando a gente tem emissão de identidades de forma descentralizadas, o processo de geração de confiança acaba sendo de forma um pouco diferente, né? Então, quando a gente tem o que a gente já está acostumado, que é um sistema de gerenciamento de identidade centralizado, a confiança vem ali de você confiar em quem está provendo a identidade, confiar na reputação daquela organização que provê a identidade, e nas obrigações contratuais daquela organização. Enfim, no caso de emissão de identidades descentralizadas, isso muda um pouco, né? Então ele vem aqui para trazer um modelo, aqui, ó, nesse trabalho ele propõe um novo modelo de confiança que é quantificável e aí e que pode ser implementado, né, em gerenciamentos de identidades baseados em blockchain. Então ele tem métricas numéricas aqui que são calculadas para medir o nível de segurança, né, para aqueles provedores de serviço ao confiar ou não em determinadas identidades. Então é interessante porque ele não apresenta, né, um sistema de gerenciamento de identidade, mas ele traz essa questão do modelo de confiança, que também é algo bem relevante aí no contexto de gerenciamento de identidades. Então o próximo artigo aqui é o DIAN IoT, então a Decentralized Identity and Access Management Framework for Internet of Things. Então novamente, aqui na verdade ele propõe realmente, né, propõe um framework para gerenciamento de identidades descentralizadas para a internet das coisas. Então, pulando aqui a introdução, né, nesse paper ele apresenta um framework chamado de IoT, que é capaz de criar identidades para dispositivos que são unificadas, interoperáveis e à prova de alteração, né? Identidades para dispositivos que são registradas em uma blockchain
em forma, né, de DIDs, que são identificadores descentralizados, né, Decentralized Identifiers. Então, ele apresenta aqui uma prova de conceito, que é esse DiEM-OT, que é um framework para, além, né, de ter essas identidades de dispositivos, ele consegue fazer data authorization, né, centrada no usuário. Então, os usuários eles podem ser autorizados a acessar dados ou não, aí tudo de forma descentralizada. Então, outro trabalho aqui interessante que dá para a gente explorar e entender melhor, né, sobre o gerenciamento de identidades para a internet das coisas que utiliza a tecnologia blockchain. Então, a gente tem mais um aqui, que é o Decentralized Identity and Trust Management Framework for Internet of Things. Então, novamente, é mais um sistema de gerenciamento de identidade e de confiança voltado aí para a internet das coisas. Então, essa pesquisa, né, apresenta um novo framework para gerenciamento de identidade e de confiança para a internet das coisas, baseado em tecnologia DLT, né, que é o Distributed Ledger Technology. Então, nesse framework, dispositivos podem atribuir identidades para eles mesmos e elas vão ser gerenciadas publicamente, né, nos DLTs, ou seja, na blockchain. Então, cada identidade do dispositivo vai ser uma identidade autossoberana, que é outro conceito aí, que acaba não dando tempo de explicar esse conceito, mas basicamente é uma identidade que o controlador daquela identidade possui total controle sobre ele, né? Sobre a identidade. Então é mais um trabalho aqui interessante da área aí de gerenciamento de identidades. Então a gente tem mais um aqui, é o Distributed Secure Self-Sovereign Identifier IoT Device. Então são identidades autossoberanas, distribuídas e seguras para dispositivos IoT. Então novamente o conceito, né, de identidade autossoberana. Então é um conceito realmente que é bastante explorado. Então, pulando a introdução aqui, esse trabalho propõe uma nova solução para o gerenciamento de identidades de dispositivos IoT, baseado em identidades autossoberanas e que fazem uso, né, da segurança que já é provada aí, garantida por tecnologias DLT. Então, eles querem prover identidades de dispositivos IoT que são seguras, portáveis, descentralizadas, persistentes, únicas e interoperáveis e que são self-owned, né? Ou seja, a identidade, o possuidor da identidade é o próprio dispositivo, então, e self-controlled, né? Ou seja, o próprio dispositivo possui e controla a sua própria identidade. Então, e além disso, não só a identidade, como todas as relações, os relacionamentos entre o dispositivo e o sistema IoT são armazenados aí na blockchain, né? Então, mais um trabalho bem interessante. Aí o penúltimo é o IoT Passport, então é a Blockchain-Based Trust Framework for Collaborative Internet of Things. Então, novamente, é um framework para confiança, né? Baseado em blockchain para a internet das coisas colaborativas. Então, aqui, o objetivo já desse trabalho aqui, então talvez ele fuja um pouco, né? Mas nem tanto. Então, o objetivo dele aqui é garantir colaboração entre diferentes plataformas, né? Então ele propõe esse framework para garantir confiança descentralizada. Então diversas plataformas aí podem estabelecer confiança entre si utilizando esse framework, né? Que é chamado de IoT Passport, que é baseado basicamente no uso convencional, né, de passaportes de viagem, onde você apresenta o passaporte para poder se identificar, né? Então, o IoT Passport ele vai permitir que plataformas consigam estabelecer relações arbitrárias de confiança entre si, baseado em regras que vão definir a colaboração desejada entre essas duas plataformas, né? E aí essas regras são garantidas aí a partir de contratos inteligentes. Então essa abordagem dele não é exatamente um sistema de gerenciamento de identidades, mas ele abre caminho ali, né, para a gente prover aí
computação na borda de forma colaborativa, assim como pesquisas que envolvem aí controle de acesso a dispositivos IoT baseado na tecnologia blockchain. E por fim a gente tem o último aqui, que é o Smart Contract Enabled Decentralized Identity Management Framework for Industry 4.0. Então aqui sim ele apresenta um framework para gerenciamento de identidades de forma descentralizada e que faz uso de contratos inteligentes, né, para o registro dessas identidades, e é voltado para a indústria 4.0. Então aqui envolve também a internet das coisas, não só na verdade aqui ele já usa o termo IoT, né, que é Industrial Internet of Things, mas aí não deixa de se aplicar para o nosso objetivo aqui da internet das coisas. Então, indo aqui direto, né, no objetivo do trabalho, então nesse trabalho ele propôs um novo framework. Então ele traz uma prova de conceito de um framework para o gerenciamento de identidade e políticas de acesso para a Industrial Internet of Things. Então esse novo framework ele utiliza contratos inteligentes e utiliza também blockchain para garantir um ciclo de vida, né, descentralizado e acesso a esses sistemas, né, também de forma descentralizada. Então ele garante aqui que esse framework dele é descentralizado e escalável, ao contrário, né, dos diversos frameworks já existentes aí que estão no estado da arte. Então ele propôs algo inovador aqui, segundo o autor, né? Então basicamente foram esses os artigos que eu separei. Era para separar 10, mas eu só consegui separar 8. Então eu acabei tendo um problema aí com o tempo, né? Porque foram muitos artigos, então realmente me atrapalhei um pouco nisso. Mas basicamente é essa a apresentação. Obrigado por assistirem.